esse capítulo, né, tem bastante coisa aqui, vocês perceberam? Provérbios 6, ele se dedica aqui a alguns versículos a falar sobre ser fiador. Então, isso é até meio óbvio, né? Como a gente vê problemas quando você se coloca como fiador de uma pessoa, você está se responsabilizando por aquilo que ela fez naquele negócio, né? Então, quando você é fiador, o que que acontece? Você sabe que você é que vai pagar a conta se alguma coisa acontecer. Depois ele fala da formiga, né? E esse versículo 11 é terrível. Olha, a tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Então, sobre a preguiça. Gente que tem preguiça, não faz as coisas porque fica cochilando, como ele diz, né? Dorme, cochila, braços cruzados. Não vem de Deus a preguiça. Não é uma coisa que, muito pelo contrário, né? Deus sempre está falando, seja forte, seja corajoso, vá adiante. Sempre nesse sentido da gente estar em ação. Estou só dando uma passadinha assim, né, para a gente chegar no versículo que eu quero comentar com vocês, que é o 19. Essas coisas que o Senhor odeia e abomina. Depois ele fala um pouco aqui também sobre a questão do adultério, que a gente já explorou bastante no capítulo anterior, né? Enfim, então, gente, aqui esse versículo 19, o 16 fala 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. Então, o que Deus detesta? Olhos arrogantes, orgulho, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre irmãos. Então, esse versículo 19, ele está falando de gente que fala mentira um do outro, de outra pessoa. Ou seja, fofoca, né? Os dois pontos, tanto o que fala mentira contra o outro e o que semeia inimizade. Isso é que fofoca, falar mal, falar o que não deve, falar quando deveria ficar de boca fechada, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Compartilhar, cuidado com as nossas palavras, o que nós estamos falando sobre o nosso irmão. Qual é o nosso comportamento diante disso? A Bíblia ela é bem enfática sobre isso. Lá em Mateus 12, 36 e 37, diz que no dia dos juízos os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus falando isso daqui, sobre aquilo que nós dizemos. Os pecados da língua são reclamar, murmurar. A reclamação, ela gera a murmuração. Então, eu reclamo de uma coisa e aí eu fico naquela ladainha, sabe? Sempre repetindo aquela reclamação. Então, é a murmuração. E falar contra você também. Isso é um pecado da língua. Então, você sabe quando você fala assim, eu não sou nada, eu nunca vou chegar a lugar nenhum, eu não consigo. Isso daí também é pecado. Por quê? Porque você está indo contra o plano de Deus. Você é um projeto de Deus. E Deus tem um plano para cada um de nós. E Deus levantou você, Deus salvou cada um de nós para que nós estejamos ativos no reino de Deus, para que a gente entenda qual é a nossa identidade. Então, quando nós olhamos para nós e dizemos, a gente se menospreza, isso também não agrada o Senhor.
Então isso também é uma forma de falar que a gente precisa prestar atenção. E o outro pecado é a fofoca. Então é você falar de uma pessoa para outra, comentar, contar alguma coisa quando você deveria ocultar. Lá em 1 Pedro 2:5 diz: vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós fomos chamados para edificar, não para derrubar. Paulo também fala, né, que Jesus ele está construindo, que Deus constrói um edifício através de Jesus. E cada um de nós somos um pedacinho, somos um tijolo. Pedro se refere como pedras vivas. Quando eu falo mal da Cleide, eu estou pegando essa pedra viva que ela é e eu estou tirando ela do edifício. Eu estou derrubando a Cleide dessa edificação. Maldizer, fofocar. Deus abomina isso. E Efésios 4, todo aquele capítulo 4 de Efésios, Paulo vai falando sobre que nós somos um corpo, que é um só Deus, um só Pai, uma só fé, e que nós recebemos dons. Quando Jesus morreu, ele subiu e deu dons aos homens, e esses dons são para a edificação do corpo de Cristo. Então o dom que eu tenho, ele não é para mim, ele é para você. O dom que você tem não é para você, é para mim, é para o outro, é para a igreja. E nessa comunhão, quando a gente coloca em prática o nosso dom, nós estamos edificando a igreja, nós estamos caminhando para a maturidade. Pode ler lá depois Efésios, que você vai ver, até que cheguemos à perfeição, até que cheguemos à maturidade, até que a gente chegue a varão perfeito. Quem é varão perfeito é Jesus, até que a gente chegue como Jesus é. Então é na prática dos nossos dons que nós vamos alcançar a perfeição juntos em unidade. Então, se eu falo mal de você, o que eu estou fazendo então com essa palavra, com isso que Jesus fez? Eu estou usando a minha boca para destruir o irmão. No versículo 16 desse capítulo diz: o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Percebe? Ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. Então, nós temos que ter uma ação correta. Eu sou uma parte do corpo de Cristo, eu tenho que atuar de forma correta para efetuar o crescimento desse corpo. Então, o que acontece quando nós falamos mal de uma pessoa? Nós estamos atuando contra o crescimento da igreja. Nós estamos atuando contra o crescimento do corpo de Cristo. E inclusive da família. Quando você fala mal de alguém da sua família, você está impedindo que a sua família cresça, que a sua família amadureça, que a sua família prospere. Nós estamos indo contra o corpo de Cristo. E aí eu acho que nós temos que pensar 10, 20, 1000 vezes, né, antes de falar de alguém. Porque nós estamos indo contra Cristo, contra essa edificação. Jesus morreu por nós, para nós vivermos essa união. Lá na oração sacerdotal, a oração de sacerdote, em João 16, a oração sacerdotal, me fugiu a palavra. Jesus ora por isso. Jesus fala ao Pai que eles sejam um. Olha, Jesus orou por isso.
E quando a gente fala mal do outro, quando a gente faz uma fofoca, e porque eu falar mal não é só você inventar uma mentira, é você comentar aquilo que o outro comentou com você, ou é você tirar uma conclusão sua, que nem é verdade, e eu já vou explicar. Então, nós estamos destruindo o corpo de Cristo, nós estamos indo contra o avanço da igreja. Segundo, quando nós falamos mal, nós estamos assassinando a pessoa de quem falamos mal. Gente, é a Bíblia que fala, viu? Ó, quem quiser conferir o texto, está em Mateus 5, 21, 22. O 22 diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato, tem algumas traduções que trazem a palavra raca. Raca quer dizer cabeça vazia. Sabe assim, como se fala, você não tem nada na cabeça, você não serve para nada. Será réu diante do tribunal. Quem fica chamando a pessoa de idiota, de tolo. Às vezes a gente faz isso de brincadeira, né? Mas eu prefiro não usar essas palavras. Quem faz isso será réu diante do tribunal. Será réu do inferno, diz o texto. Falar contra o outro, fazer uma fofoca, é uma forma de assassinato. Quando esse texto aqui, ele está inserido no Sermão do Monte, e quando Jesus começa esse sermão, ele começa a falar de coisas que as pessoas estavam acostumadas a fazer na lei. Por exemplo, o adultério. A lei de Moisés diz, não adulterarás. Ok. Aí Jesus fala, pois eu digo para vocês que se você pensar alguma coisa nesse sentido, você já pecou. Lá na lei de Moisés está escrito assim, não é para assassinar ninguém, não matarás. Aí Jesus está falando que não precisa você dar um tiro numa pessoa. Se você dar uma facada, se você falar mal, você já está fazendo isso. Esse versículo, ele fala, quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. Por que ele usa essa palavra tribunal? Se a gente pensar que há tribunal no céu, há cortes celestiais, nós precisamos nos encher de temor. Porque Satanás, ele fica o tempo todo procurando coisas para nos acusar. Ele fica à busca de quê? De atitudes, de palavras, para nos acusar diante de Deus. A Bíblia fala que o papel dele é esse. Ele tem essa função, ele é o acusador. Por isso que Jesus é o nosso advogado. Por que a gente precisa de um advogado? Porque tem alguém acusando. E ele fica o tempo todo procurando. Aí ele pega uma palavrinha lá que você disse, vai diante de Deus e fala, ó, tá aqui, ó, tá registrado. E aí você ora 10, 20 anos por uma bênção que nunca chega. Por quê? Porque você falou mal de uma pessoa. Porque você fez uma fofoca. Satanás está lá te acusando. Porque Deus é justo. Ele nos ama. Ele ama você. Ele quer dar tudo aquilo que você precisa, que ele dispensou para você. Mas ele é justo. Então você se torna réu, você se torna acusado por Satanás quando você fala mal de alguém. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Ai, 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 misericórdia. Gente, nós precisamos falar menos. Ai, eu tenho essa frase para mim. Fica quieta, não fala, fecha a boca. Meu Deus.
Por que as palavras são tão importantes? Suelen, pode ir, fica à vontade, viu? Por que as palavras são tão importantes para Deus? O que vocês acham? Pode falar aí, uma, duas pessoas. O que vocês pensam? Por que Deus valoriza tanto aquilo que nós falamos? Para edificação. Para edificação, as palavras, né? E também a palavra você pode abençoar como amaldiçoar, né? Tem muito poder. Isso, exatamente. Deus criou o universo com a palavra. Com a palavra, Deus criou todas as coisas antes de criar o homem. Então, Ele preparou, Ele chamou à existência coisas que não existiam. Foi com a palavra. Então, a palavra é para criar, é para edificar, é para trazer um ambiente propício para alguma coisa que vai ser gerada. Lá em Romanos 12, 14 diz: abençoai e não amaldiçoeis. E lá em Tiago tem esse texto que vocês falaram aqui, que é a língua, sobre a língua, né? Tiago 3, capítulo 6, Tiago 3, versículo 6, diz que a língua também é um fogo, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Então, a língua, ela pode colocar em chamas o curso da nossa existência. Então, veja que quando eu falo mal de alguém, eu estou prejudicando o outro, estou prejudicando a mim mesma, que eu ponho a minha vida e a vida do outro, eu ponho em xeque a existência espiritual dessa pessoa. É muito sério, gente, isso. É muito sério. Só para reforçar o que você está falando, eu coloco palavras, são decretos que podem mudar o destino, como ele pode, para bom ou para ruim. E como mãe, como esposa, como coluna da casa, quando eu aprendi esse princípio, eu tomo muito cuidado com as palavras que saem da minha boca, porque nós, coluna da casa, a gente tem que ter muita sabedoria. Porque às vezes até numa brincadeira, falar assim, esse filho ele é desastrado, ele está estabanado, e eu estou decretando na vida dele essa maldição. E quando eu aprendi isso, até na brincadeira, às vezes a gente fala, fulaninho aqui é estressado. E eu aprendi isso sim, como aquela questão do Jabes, né? Que ele não aceitou aquele decreto na vida dele, e a gente também pode também não aceitar um decreto que foi colocado na nossa vida com palavras, que as pessoas falam palavras sobre você e você acreditar naquilo. Você estava falando lá, a questão da identidade, né? Quando a gente tem as identidades de Jesus, esses decretos, eles não nos derrubam, né? E a gente toma cuidado com o que a gente vai falar do outro, né? Porque isso daí também é como se fosse mesmo uma coisa que contamina, né? Ela contagia, ela contagia. Porque aí ela vai lastrando como uma doença, como uma lepra. Né? Exatamente. Eu vou falar já uma coisa para vocês que eu tô lembrando, eu nem coloquei aqui, mas sobre isso, né, de às vezes alguém fala e você, quando a pessoa falar alguma coisa para você já rebate imediatamente, você já anula isso. E eu tenho aprendido a orar assim, Senhor, envia um anjo para recolher essas palavras. A palavra, quando nós emitimos uma palavra, um som, ela fica vibrando. Ela não é apagada. Ela fica pela eternidade. Por causa de toda a estrutura, assim, as moléculas do som, a frequência do som. Cada som que a gente emite tem uma frequência.
Então, quando eu falo bom dia, tem uma frequência física que fica, sabe, que ela vai pelo universo, pela Terra. Então, eu tenho aprendido, Senhor, envia um anjo para recolher essa palavra, seja de alguém que falou alguma coisa contra mim, seja, às vezes assim, na brincadeira, porque não é na brincadeira que a gente ofende alguém. Você fala uma coisa que para você não significa nada, para você é só uma brincadeira, mas o outro se ofendeu e a gente precisa respeitar isso. Será que não vai ofender o outro? E também assim, quando a gente falou alguma coisa que não deveria ter falado, Pai, em nome de Jesus, que essas palavras sejam recolhidas, que elas percam o efeito no mundo espiritual e no mundo natural, porque o som ele está também no mundo natural. Nesse capítulo, depois vocês leiam esse capítulo 3, quem ainda não leu assim, não parou para ler, Tiago 3, é terrível, você nunca mais vai falar de ninguém. O versículo 8 diz que a língua está cheia de veneno mortal. Então, o que é isso? Assassinato. Quando eu falo, se tem veneno na minha língua mortal, vai matar a pessoa. Com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Entende? Porque a gente não pode falar mal, eu não posso falar mal do parecido. Ela na imagem e semelhança de Deus, se eu falo contra ela, eu estou falando contra Deus. Provérbios, aqui em Provérbios, né, 18 e 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, o primeiro, a gente vai contra a edificação do corpo de Cristo. O segundo, que nós estamos praticando assassinato. O terceiro está muito ligado ao primeiro, que é uma falta de cuidado com o corpo, com a igreja, com essa união que Deus está promovendo. Em 1 Coríntios 11 é o texto da Santa Ceia, que vocês já devem conhecer de cor. Os versículos 29 e 30 diz assim: quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, ou sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Então é a mesma coisa do que a gente começou falando, do corpo de Cristo. Por que a igreja ainda não avançou como deveria? Por que tem muita gente doente fisicamente, emocionalmente? Por causa da fofoca. Porque a gente não discerne. O que é discernir o corpo de Cristo? É quando eu olho para a Cleide e eu vejo a Cleide como ela é, como é o espírito dela, quem a Cleide é em Deus. Não essa pessoa linda que eu tô vendo aí, ó, que tem um sorriso, uma palavra sempre abençoada, não. É quando eu vejo quem a Cleide é no mundo espiritual. É assim que nós precisamos olhar para o outro. Se eu não discernir quem ela é, se eu olhar para ela e falar assim, a Cleide, né? Eu vou falar mal. Eu vou começar a encher de críticas, porque eu estou olhando o lado humano, eu estou olhando 2, 3 defeitos que ela tem, ao invés de olhar para o propósito que Deus colocou na vida dela. E aí entra o que o que a Aparecida mencionou sobre a família. Nós precisamos discernir os nossos filhos espiritualmente. Você precisa discernir quem é o seu marido, quem é o seu esposo no mundo espiritual. A sua vida vai mudar, o casamento de vocês vai mudar. Discernir os nossos filhos espiritualmente. Sabe, o seu filho não é aquela criança mimada, birrenta, desobediente, ele não é isso aí. Mas eu falo, não obedece. Tá, mas essa não é a realidade que Deus tem para ele. Não foi isso que Deus projetou. Então nós precisamos olhar para o que Deus projetou. Isso é discernir o corpo do Senhor. O que estava acontecendo aqui nesse capítulo? As pessoas se reuniam para a Santa Ceia, e a Santa Ceia era assim, cada um levava
a sua comida, né, a sua ceia, que era comida mesmo, não era o pãozinho que a gente tem hoje e o cálice, era uma mesa farta. E aqueles que não tinham, que eram mais pobres, que não tinham condição de levar, eles muitas vezes ficavam sem comer. Então, tipo assim, imagina você fazer um junta-panelas, né? Cada um leva um prato. E aí tem gente que não tem para levar. E aí quem não leva, não come. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E aí Paulo vem e dá essa chamada nesse pessoal. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Vocês não estão se reunindo simplesmente para comer. Vocês estão se reunindo para celebrar o corpo de Cristo. Então, quando fala não discernir, não está discernindo o corpo de Cristo, sim, tem a ver com o corpo de Jesus na cruz, o corpo mesmo, o corpo físico dele, que foi massacrado, que foi perfurado, mas tem a ver com o corpo que é a igreja. Nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. E aí entra muita fraqueza em nós, e a gente adoece. Falar mal faz adoecer. Olha. E o quarto ponto, quem fala mal torna-se leproso. Ai, ai, ai. Vocês sabem que a lepra, ela é uma enfermidade espiritual. Quando Jesus começou seu ministério, logo depois do Sermão da Montanha, em Mateus, o primeiro milagre que ele faz ali na sequência dos acontecimentos é curar um leproso. Só que a Bíblia usa o termo para purificar, porque a lepra ela não é uma doença, e a lepra que eu estou falando naquele tempo é um pouco diferente de hoje. Então, naquela época, naquele tempo, quando Deus dá os 10 mandamentos e Deus vai dando para Moisés uma série de orientações, Deus fala da lepra. E a lepra é uma doença que o próprio Deus envia. É uma impureza. Então ela é espiritual, não era tratado por médico. Era tratado pelo sacerdote, a lepra. Então a pessoa ficava leprosa, ela era levada para... ela ficava isolada, ela não podia ficar junto, porque contaminava. Então quando Jesus encontra os leprosos, o termo é purificação, não é cura. É purificação, porque a pessoa está impura, ela está imunda. Então é uma enfermidade espiritual. E aí lá em Números 12 tem um texto que fala sobre isso. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa de um casamento que Moisés fez. Ele se casou com uma mulher etíope e eles já deviam estar assim com ciúmes, parece, né? O texto parece que coloca Miriam como tendo essa primeira atitude, mas os dois estavam ali. E no versículo 2 diz, que o Senhor ouviu. O texto relata, deixa eu abrir aqui, é Números 12. Ele vai descrevendo, né, o que aconteceu, que eles falaram mal, e aí no 2 diz assim, por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Deus ouve tudo que nós falamos contra o nosso irmão. E quando você chega e fala assim, eu chego para Aparecida, falo assim, nossa Aparecida, eu tô tão chateada com a Damares, sabe? Olha, a Damares passou por ali, ela nem me viu, nem olhou para minha cara. Deus tá vendo eu falar isso. Quando você fala para um filho, né? Ai, esse menino não ouve o que eu falo, é desobediente. Deus está ouvindo você decretar isso na vida do seu filho.
Ai, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de nós. Então Deus viu. Por isso que toda palavra que nós falamos, como está lá em Mateus, né, vai ser julgada, porque tudo fica registrado. Hoje é dia da gente fazer essa oração. Lá, Senhor, eu não sei quantas palavras eu já falei ao longo da minha vida, eu não sei quantas fofocas eu fiz, eu não sei quantas coisas eu não deveria ter falado, mas o Senhor sabe. Por favor, Pai, envia um anjo, apaga essas palavras, me perdoa, muda a minha boca, me ajuda. Essa oração a gente tem que estar fazendo sempre e com muito cuidado no nosso dia a dia. Fica registrado. Quando você fala mal, envolve uma terceira pessoa, certo? Então você está contaminando você, a pessoa de quem você está falando e a pessoa para quem você está falando. Quando eu chego para Aparecida e falo, ai, você viu que a Damares chegou aqui e nem olhou para minha cara, Aparecida? Eu estou contaminando nós três. Por isso que o texto de Provérbios diz, semeia contenda e inimizade entre os irmãos. Por que inimizade? Então, eu vejo a Cleide, por exemplo, entrando, né? Eu tô falando dessas duas pessoinhas que eu tenho mais intimidade. Então, eu vejo a Cleide chegando. Aí eu falo assim para Aparecida, falar, você viu o que a Cleide fez? Ela passou por mim, nem me cumprimentou. Eu posso estar cometendo dois erros. Primeiro, quem disse que ela não me cumprimentou porque ela não quis me cumprimentar? Pode ser que ela não me viu. Às vezes a pessoa não viu. E eu estou então fazendo um julgamento errado. Eu estou sendo injusta. Estou cometendo uma injustiça. Estou falando que não é verdade. Estou falando uma mentira a respeito daquela situação. Esse foi o meu olhar. Eu é que achei que ela não me viu. Que ela não quis. Que ela me viu, mas não quis cumprimentar. Quando ela nem me viu. Então, olha como é um negócio assim maligno. E segundo, estando certo ou não, se ela não me cumprimentou porque ela não quis mesmo, olha o que vai acontecer. Eu falo, olha, você viu, Aparecida, o que a Cleide fez para mim? Você viu aquilo? Olha o jeito dela. A Aparecida, que sempre teve uma amizade com a Cleide, sempre olhou a Cleide com respeito, com honra, sempre achando a Cleide o máximo, uma ótima profissional, uma mulher de oração. O que vai acontecer no coração da Aparecida? Ela já não vai olhar mais a Cleide do mesmo jeito. Próxima vez que ela encontrar com a Cleide, ela já vai ter aquela minha fala retumbando dentro do ouvido dela, dentro do coração dela. A Cleide fez isso com a Sueli, pode fazer comigo também. A Cleide, né? Nossa, eu achei que ela era assim. Gente, isso é terrível, isso é terrível, terrível, terrível. Vocês percebem? Aí eu estou mudando, eu estou alterando a opinião da Aparecida em relação a Cleide. E provavelmente por uma mentira que eu criei, uma ilusão minha. Um devaneio meu. Aí, a Aparecida, que agora mudou o olhar, o que ela vai fazer? Provavelmente, ela vai falar para outra pessoa. Fala, nossa, a Cleide, viu? A Cleide é arrogante. A Cleide está se achando. Então já entrou uma quarta pessoa na história. A Cleide, por sua vez, quando a Aparecida começou a ter esse olhar com ela, ela vai perceber e ela vai falar, meu Deus, mas o que eu fiz para a Aparecida? Por que ela está me tratando assim?
que ela está indiferente comigo? Então a Cleide também já vai ficar, e se ela também não tiver essa consciência, ela vai falar mal da Aparecida. Aí ela já fala mal da Aparecida para outro. E, gente, vocês estão entendendo? Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a pessoa para quem a Aparecida falou já fala para outro. Eu já falei para mais uma meia dúzia. Então vai virando uma rede de mentira, de falar mal daquele que é seu irmão, daquele que é uma pedra viva para edificar o corpo de Cristo. Nós não podemos fofocar, nós não podemos falar mal uns dos outros. E isso acontece na sua família. Quando você... Gente, tem mulher que fala mal do marido, pelo amor de Deus, eu não sei se tem alguém aqui que faz isso, não faça em nome de Jesus. Você está destruindo sua família, você está derrubando a sua casa. Sabe, quando a gente... Eu tinha uma visão antigamente, né, sobre edificar a casa. E eu pensava assim que tinha que ficar organizando muito e aí deixar tudo arrumado. Ah, ok, isso é importante, né? Mas você fala mal do seu marido, você tá assim derrubando a casa na estrutura dela. Você está tirando a fundação da sua casa. Fala mal da esposa. Não podemos fazer isso. Você está destruindo, você está derrubando a sua casa. E para os filhos, presta atenção, é muito fácil a gente falar mal, é muito fácil a gente virar e falar assim, ai, não ouve, ai, sem assim a maldade de uma forma direta. Só que veja, indiretamente você está provocando isso, a destruição. Então é muito sério. A gente vai gerando uma rede de falar mal. E aí o que acontece com esse grupo de pessoas? Com essa igreja, com essa comunidade ou com essa família? Ela vai enfraquecendo, ela vai adoecendo, vai ficando fraco. Por quê? Porque um não confia no outro. Porque aí a Aparecida vai lá na casa da Cleide, a Cleide vai fazer uma reunião de oração, a Aparecida não vai, ou então vai para fofocar. Porque esse é o espírito que entrou. Então é uma confusão total. O que tem que acontecer? Quando eu chegar e falar para a Aparecida sobre a Cleide, ela tem que guardar o coração dela e falar, eu não aceito isso. Sabe, sai da rodinha da fofoca, não aceita. Muda de assunto, se for preciso até você falar, olha, eu prefiro não falar, não quero. Fala aí alguma coisa para a pessoa, para cortar esse assunto. Às vezes a gente fica constrangido porque é um amigo, é uma amiga que está falando aquilo. Mas o que você prefere? Quando a gente corta, por que o leproso, nesse caso aqui de Miriam, Deus falou que Miriam ia ficar isolada. Era para ficar e ela ficou lá 7 dias, fora do arraial. Por que o leproso precisava ficar isolado? Primeiro porque era contagioso. Mas olha, espiritualmente é para... Se você não tem ninguém para falar, você não vai fofocar. Certo? Então você tem que ficar isolado. Você vai fofocar para quem? Para a parede. Né? Então tem que ficar... Para curar. Para curar. Esse era o objetivo. Como é que a pessoa era curada? Ficando sozinha. Aí depois que passava o processo, ia até o sacerdote, para o sacerdote ver se tinha ainda alguma mancha, se tinha alguma coisa. Se tivesse, ainda ficava mais um tempo. Se não, estava liberado. Em Números 12:8, Deus pergunta assim, por que não temeste falar contra o meu servo Moisés? Deus pergunta para mim e para você, quando a gente fala mal, por que você não está temendo? Por que não tem temor de Deus no seu coração? Por que você está falando mal do seu irmão? Falta de respeito contra Deus, quando nós falamos mal um do outro. Arão, ele declara assim, no versículo 11, pedindo perdão, nós agimos como loucos. Então falar mal do seu irmão, fazer uma fofoca, falar mal do seu marido, falar mal da sua esposa. Já viu aquela conversinha assim? Ai, a Valéria
você chega para, o marido da Valéria chega para outro e fala assim, a Valéria, vou falar, viu? Ela me estressa. Esse é jeito de falar da esposa. Eu tô falando isso aqui, gente, eu não conheço vocês, mas eu vi muito isso. Eu vi muito isso. E vejo ainda, né? Então, agimos como louco, é uma loucura, vai ficar separado. E nesse texto de Miriam ficar separada, tem uma coisa interessante. Nos versículos 15 e 16, diz: Miriam ficou separada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não retornou ao acampamento. Mas depois que ela voltou, o povo partiu, continuou a viagem pelo deserto. Então, o que acontece? Atrasa o andamento da igreja, atrasa o andamento da sua família. Por que a minha família não prospera? Porque você está falando mal do seu marido. Por que meu marido não vai para frente? Por que meu marido não tem sucesso no trabalho, na carreira dele? Porque você está falando mal. Tem outros motivos, né? Mas esse é um muito importante. Por que a sua casa não prospera? Porque você está falando mal dos seus filhos. Sabe a criança na fase de escola, assim, que você fala, não tira nota boa, isso aqui, aquelas conversas que às vezes a gente tem, né? Não prospera, gente, não vai tirar nota boa nunca. Meu Deus do céu. Então atrasa a caminhada. Por isso a igreja ainda não está no lugar que ela deveria estar. Uma igreja vitoriosa, uma igreja que opera milagres o tempo todo, uma igreja que você aí no seu dia a dia, no seu trabalho, você ora e a pessoa é curada. Você ora por um cego e ele é curado. Por isso que nós não estamos neste lugar ainda. Que atrasa, traz desânimo, traz confusão. Isso aqui eu já... Nossa, tem tanto assunto aqui ainda que não vai dar tempo. Meu Deus. Quando fazemos isso, estamos afirmando e concordando com a realidade que o inferno quer estabelecer na nossa casa. Então, o que o inferno quer para os seus filhos? Que eles sejam desobedientes. Aí você fala assim, mas está desobedecendo. Não importa, você tem que olhar quem ele é em Deus. Ele é uma criança obediente, ponto. E você vai trabalhar com ele para isso. Você vai ler a Bíblia com ele, você vai conversar com calma, vai orar junto. Ele vai se transformar numa criança obediente. É isso que vai acontecer, eu tenho certeza. Nós precisamos olhar para a realidade de Deus. Qual é a realidade de Deus? Filhos honram seus pais. Então, a realidade que você está vivendo, talvez, de uma situação assim, com os filhos, não é a realidade de Deus. Essa é a realidade que o inferno está querendo implantar na sua casa. Que seu filho responda para você, que ele não quer dizer, que ele, sabe, já está meio adulto, já está querendo fazer o que quer, achando que é dono da vida. Essa é a realidade que o inferno quer colocar, mas não é a realidade de Deus. A realidade de Deus é uma família que prospera, uma família que ora junto, é uma família que filhos honram seus pais, que pais abençoam os filhos, que pai e mãe gasta tempo para ler a Bíblia com a criança. Então, ao invés de você ir para o futebol no final de semana, você leva seu filho junto para o futebol e no caminho você vai falando. Usa o jogo. Olha, Paulo falou sobre que a gente deveria correr como um atleta. Entende? Então você dá um jeito de incluir seu filho. Vai gastar tempo com ele. Filhos são chamados para edificar e para reconstruir ruínas antigas, diz lá em Isaías. Porque os seus filhos reedificarão as ruínas antigas. Então o seu filho não é talvez aquela imagem que você está vendo, ele no quarto jogando o dia inteiro. E sabe, gente, nós precisamos reconhecer assim e dar nome às coisas, né? Se a criança está assim, muito provavelmente a culpa é nossa. Muito provavelmente. Os filhos são reflexos da gente. É só você olhar para uma criança que chega na escola, ela fala tudo o que está acontecendo na casa sem falar. Ela age igual, ela reproduz o ambiente familiar. Então, é onde
Os filhos declaram que são do Senhor. O que diz lá em Isaías? Que um filho vai dizer, eu sou do Senhor. O outro vai escrever na mão, eu pertenço a Deus. Essa é a realidade de Deus para nós, essa é a vontade de Deus. Pais que não irritam seus filhos, porque Paulo fala, não irriteis os vossos filhos. Essa é a realidade de Deus para nós. Pais que ordenam sua casa educando com amor e disciplina. Essa é a realidade de Deus. Pais que falam a palavra de Deus para os seus filhos. Pais também que honram seus filhos. Como é que a gente honra os nossos filhos? Valorizando o propósito que cada um deles carrega. Lembra que eu falei? A gente precisa olhar para os nossos filhos, quem eles são em Deus, no mundo espiritual. Aí nós vamos conseguir honrar. Não é honrar, gente, o filho, não é fazer a vontade deles, mimada, sabe? Fazer o que eles querem, a birrinha deles. Não, não é isso, não. É você honrar aquilo que Deus colocou sobre eles e você se dedicar a ensinar seu filho. Por exemplo, se você sabe que Deus tem um propósito dele ser um médico, vamos dar um exemplo assim. O que você tem que fazer? Você tem que orar por isso, você tem que trabalhar por isso, você tem que promover para que seu filho tenha condição de fazer um curso de medicina. Esse é o nosso papel, honrando aquilo que Deus colocou neles. Olha, esse ano bíblico, o ano bíblico é o calendário judaico, que é 5.784, começou agora em setembro, o ano bíblico. E esse ano é um ano da palavra, de declarar e fazer decretos. Entendeu? Então nós precisamos aproveitar isso. E aquilo que você entendeu hoje com essa palavra, que você precisa parar de fazer, então é tempo de ter essa mudança. E eu sei, é difícil, mas o Senhor nos ajuda quando a gente insiste. E o jejum serve para isso. Fica aí a dica, porque o jejum você está matando a sua carne, tudo que é da carne. Então você vai fazer, fala, Senhor, eu vou fazer um jejum, porque eu preciso parar de fofocar. Eu preciso, me ajuda. Que às vezes é um costume, vira um hábito. Como é que a gente muda isso? É orando, pedindo ajuda de Deus, é você se empenhando, falar, ai meu Deus, falei de novo, né? Puxa vida. E assim vai. Vai chegar uma hora que você não vai suportar alguém falar de outro para você. E você se torna uma pessoa chata, mas abençoada por Deus. Ai, gente, é muito forte, né, esse assunto, mas é a palavra de Deus e nós precisamos lembrar que a nossa boca é para edificar, as nossas palavras são para construir e não derrubar.